Nós estamos numa geração altamente tecnológica, né, num momento altamente tecnológico, graças a Deus que evoluiu para este meio, né, porque no passado era muito impreciso e muito subjetivo, muito cansativo. Agora, com essa tecnologia, essa análise ficou muito mais rápida, mais precisa, mais eficiente, mais dinâmica, e a gente trabalha com um grande volume de dados, com uma precisão muito forte. Mas para eu trabalhar com essa tecnologia atual, eu não posso esconder como é que se trabalhava no passado, né? Trabalhava-se no passado com esses instrumentos, não tinha computador. Então, voltando na história, né, da carta topográfica e da bússola, ora, no século XVIII e no XVII, no XVI, trabalhava-se, o instrumento de referência espacial, às vezes era um astrolábio, um sextante, um quadrante, até a bússola, né? Ora, os navegadores se referenciavam com um astrolábio, né, medindo a latitude pela altura do Sol. Agora eu tenho o GPS, que eu clico uma tecla aqui, ó, me aparece ali a coordenada em segundos, com precisão imensa. Ora, mas de onde saiu isto? Saiu lá de trás, lá do passado. Na geografia, o geoprocessamento é uma técnica de análise para a gente. Nós não somos operadores de software, né? Porque é um software que traz recursos de análise do espaço riquíssimos, né? Então a gente tem que preparar esse aluno como trabalhar com esse instrumento. O livro Implementação de Políticas Públicas, do professor Carlos Aurélio Pimenta, é a dica do mês da editora PUC Minas. O tema políticas públicas está cada vez mais presente. Políticas públicas são as ações planejadas, executadas pelo poder público e que visam o bem comum, que visam efetivamente melhorar a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Portanto, a leitura desse livro é fundamental para todos aqueles que querem somar nesse esforço de construção de uma sociedade melhor. O livro Implementação de Políticas Públicas, Teoria e Prática é uma coletânea de 10 trabalhos de autores brasileiros, tanto trabalhos teóricos sobre o processo de implementação de políticas públicas, quanto estudos de caso de implementação de políticas e programas, tanto do governo federal, quanto de alguns estados da federação, como também de municípios, e são estudos de caso esses da segunda parte da coletânea, que tem preocupação tanto com os implementadores de mais alto escalão, como os chamados gerentes médios, como também com os profissionais que a literatura especializada de políticas públicas chama de burocratas do nível da rua, né? Ou seja, aqueles servidores públicos do tipo professores, enfermeiros, policiais, que são a interface do Estado com o cidadão na provisão de determinados bens e serviços, e burocratas do nível da rua esses que cumprem um papel fundamental no processo de implementação de políticas públicas. Essa coletânea, né, publicada pela editora da PUC Minas, ela é inovadora no plano brasileiro, porque por mais que a gente possa entender e afirmar que o campo que mobiliza profissionais de distintas áreas do conhecimento, como por exemplo da ciência política, da sociologia, da economia, da demografia, da antropologia, das relações internacionais, da história, esse campo então nitidamente multidisciplinar, que é o campo das políticas públicas, tem se institucionalizado e desenvolvido no Brasil, principalmente aí desde a década de 2000, de uma forma muito significativa. São inúmeros hoje até mesmo cursos de graduação específicos dedicados às políticas públicas, chamados de gestão de políticas públicas ou políticas públicas, como também há uma diversidade de
cursos de especialização, mestrados e doutorados, tanto mestrados profissionais quanto acadêmicos, dedicados a políticas públicas, o que a gente deve entender como um reconhecimento da importância que as políticas públicas têm na comunidade acadêmica brasileira, e não só na comunidade acadêmica brasileira, do ponto de vista da cidadania de uma maneira geral, a percepção que a ação estatal, que as políticas públicas têm grande centralidade, devem ser aprimoradas, monitoradas, e isso faz também com que esse campo específico das políticas públicas tenha uma centralidade hoje que é muito grande, né? E há, então, por isso, uma diversidade de propostas, de projetos, de pesquisas feitas na área, mas o campo específico da implementação das políticas públicas, ou seja, da tradução do propósito, dos objetivos governamentais em prática, em ação, em resultado concreto, esse processo de implementação, ele surpreendentemente foi pouco desenvolvido, objeto de pouca atenção por parte da academia brasileira. E é exatamente essa lacuna nos estudos sobre implementação que essa coletânea, né, intitulada Implementação de Políticas Públicas, Teoria e Prática, pretende suprir, né? Então, esses 10 trabalhos reunidos, inéditos, eu repito, né, em ampla medida, são inéditos, eles procuram dar conta dessa problemática da implementação especificamente. E por que estudar a implementação de políticas públicas é algo tão relevante? E algo que, num certo sentido, a universidade, a academia brasileira está um pouco atrasada, já que nos países centrais essa preocupação com a implementação ela remonta lá atrás ao começo dos anos 70, né? E só agora, muito recentemente, passa a ser objeto mais sistemático de atenção por parte dos pesquisadores brasileiros. Esse é o primeiro livro específico de mais fôlego sobre o processo de implementação já publicado no Brasil. Mas por que então, retomando a pergunta inicial, por que é tão importante estudar a implementação de políticas públicas? Não só porque ela foi um momento do processo de produção das políticas públicas que foi negligenciado pelos analistas, mas também porque é um momento chave de tradução de objetivos e propostas políticas na prática capaz de incidir sobre a vida da sociedade, sobre os interesses da cidadania. Então, muito especificamente, eu acho que a implementação deve ser objeto de atenção nossa, porque muitas vezes o que é desenhado e planificado no plano governamental não encontra o sucesso esperado na prática, muitas vezes em função dos problemas da implementação das políticas públicas. Porque também é necessário maximizar os impactos dos recursos públicos investidos nas políticas, né? É necessário também monitorar o papel daqueles agentes, normalmente agentes públicos, que são encarregados de implementar essa política, e também porque é importante conhecer o Estado, que é cada vez mais complexo, né, e ganha dimensões cada vez mais significativas, principalmente no contexto brasileiro atual, de notável revalorização do papel estatal como planificador e, claro, também que ganha relevo a necessidade de manter sob controle mais estrito, entender os problemas e percalços do processo de implementação que mobiliza normalmente, ou mais centralmente, os atores públicos estatais, mas não apenas, já que muitas das políticas públicas são também desenvolvidas na interface com agentes da sociedade civil, com atores empresariais. Então esse é um dos desafios da conta desse universo complexo que a coletânea tem.